Glória a Deus. E nós devemos esperar com paciência em quem? No Senhor. Então, abre no Salmo 40, né? Falar um pouquinho dessa paciência aí. Tem gente que fala, vamos pular para 70, pastor. Se apressa aí, meu Deus. É ou não é? E vamos esperar com paciência também, na outra sexta-feira, dia 8, o churrasquinho dos homens aí, amém? Glória a Deus. Semana passa rápido, a gente vai comer um churrasquinho aí. Glória a Deus, make lean, 19 horas e 30 minutos, fazer um churrasquinho, uma palavra abençoada, e ainda tem um ranguinho ali, depois, olha lá, tem até uma carninha lá, gente. Coisa boa, gente. E é bom mesmo, hein, gente? A carne macia, não sei como é que eles fazem, não, mas a carne é só de primeira. Glória a Deus, né? Amém? Aleluia. Deus é bom, né? Gente, mas é uma carninha, mas estamos no espírito, entendeu? Tá? Quem achou, diga amém? Amém. Versículo 1, Salmo 40, apenas diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Quem quer esperar com paciência no Senhor aí? Ora comigo para essa mensagem. Pai, em nome de Jesus, quero te louvar e te agradecer mais uma vez de estar aqui com o teu povo, Senhor, na ceia, em memória do Senhor Jesus Cristo. E agora te pedir que o Senhor venha nos usar mais uma vez como canal totalmente desobstruído, falando aos nossos corações que precisamos ouvir. Então, Pai, pelo teu Espírito, fala conosco, fala aos nossos corações. Amém? Amados, o salmista aqui, ele disse que esperou com paciência no Senhor. E ele, se inclinou o ouvido e ouviu o meu clamor. A gente sabe que quanto mais o tempo passa, parece que as coisas ficam mais rápidas. É ou não é verdade? Todo mundo quer as coisas como? Vapt-vupt. É ou não é verdade? Já falava o Chico Anísio vapt-vupt naquela época, né? E agora, então, se ele tivesse vivo, ele falou, meu Deus, é só vapt. Né? É ou não é? O vapt não dá nem tempo de falar. Tudo a gente quer rápido, na hora. Né? Tudo correndo. Mas a gente entende que, por exemplo, tudo tem o seu tempo. A própria Bíblia diz isso. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Todo propósito. Então, há um tempo determinado. Então, não adianta querer colher antes do tempo. Não adianta querer adiantar o quê? O tempo. Não vai resolver. Mas há uma agitação tão grande, a gente olha um negócio, olha outro, que daqui a pouco você começa a ficar angustiado. Começa a perder o quê? A paciência na espera. E quando você começa a perder a paciência, você começa a perder o foco, você perde a tranquilidade, você perde a paz, você começa a ficar ansioso. É ou não é verdade? E a ansiedade nada mais é do que você querer adiantar algo que está lá na frente. Tem situações lá na frente que você quer que adiante, e isso é ansiedade, né? Você querer que as coisas aconteçam mais rápido, mas se acontece mais rápido, o que na realidade está acontecendo na sua vida? Ela está passando e você não está o quê? Vendo, observando, aproveitando. Tem gente que come e nem percebe que comeu. Quem já passou por esse processo aqui? Eu também já, às vezes a gente está conversando, alguém ligou, alguém fala e tal, aí você começa, aí daqui a pouco você come, se alimenta, e aí você nem percebe o que comeu, gente. Nem se liga naquilo, nem degusta. Aí é como se fosse, você estar na rua, aqueles cachorrinhos mortos de fome, ali até justifica. Né? E aí outros cachorros em volta, ele com medo de perder, você dá alguma coisa para ele, ele nem chega na boca, ele engole logo, não é verdade? Para poder outro não vir e pegar, mas ele até justifica que ele está nessa agonia. Porque senão alguém vai tomar o que é dele, não é verdade, não é? Mas no nosso caso, ninguém vai tomar a tua comida. Fala comigo, por que tu come tão rápido assim? Não é porque tu engole, vai ficar com fome de estômago, não é verdade, não é? Tudo isso é porque a gente começa a voltar para uma infância emocional. Você perde a maturidade. Tem gente que nem chega à maturidade. Por que
A ansiedade, ou seja, e vamos colocar assim, aí, né, as coisas imediatas, elas estão vinculadas às crianças. Criança que quer uma coisa bem rápida. Então, na verdade, não tem noção de tempo. Quando você pega uma criancinha bem novinha, que está aprendendo a falar, ela não tem noção nem de tempo. Quando ela fala assim, eu quero ir em tal lugar, eu vou em tal lugar, ela fala, eu fui em tal lugar. Ela, não é como se fosse no passado, no futuro, ela não tem noção. Na verdade, não é assim que funciona, né? A Luísa, quando ela era pequenininha, ela queria ir ela para casa, e aí o vovozinho sempre, eu tomo café, mas boto leite em pó no café. Entendeu? Não faço leite, boto café com leite, não. Eu, a pastora, a gente faz isso. E ela chegava lá, ela gostava de comer leite em pó. E aí, claro que a nossa, né? Não gostava muito de dar leite em pó para ela. E aí ela quietinha, né? Ela vinha assim para mim, aí pegava o potinho de leite e falava, abriu, vovô, abriu. É para abrir, não é porque abriu. Deu para entender bem? Ela não conjugava o verbo no tempo ao contrário. Então, criança não tem esse tempo, mas ela, né? E aí a gente, quando é criança, você realmente perde isso. Quando você fala com uma criança assim, olha, o mês que vem eu vou te levar no parque, ou em tal lugar. Aí a criança já fala, é amanhã? E ela vai ficar porrinhando a tua vida o mês todo. Vai ou não vai? Então, o ideal é só falar que você vai levar ela no lugar que você quer, ou dar o presente, no dia antes ou no dia. Quem já passou essa experiência aqui, não é assim? Né? Porque ela fica agoniada, meu Deus, falta até o... Né? Então, nós vemos que a impaciência está relacionada à infantilidade, à criança, à falta de maturidade. Mas aí, quando é com mais velho, que você quer alguma coisa e começa a ficar igual criança. Acontece ou não acontece? E começa a ficar o quê? Angustiado. Começa a querer antecipar aquilo que vai acontecer. E aí você até perde o foco do que está à tua volta. Quando é algo bom que você está esperando, glória a Deus. Agora, quando você está passando por um processo difícil, uma luta, aí você quer que acabe logo, essa impaciência pode piorar o teu estado de espírito. Pode ou não pode? Pode, porque o tempo vai passar mais rápido? Não, muito pelo contrário. Fala que o irmão que está ao seu lado assim, quanto mais angustiado, quanto mais impaciente, mais o tempo demora a passar. Você já reparou que coisa ruim demora a passar? Demora ou não demora? É ou não demora? Gente, tem papo que é chato, que o troço fica enjoado, fica ou não fica? E rendido não acaba muito. Está doido para acabar aquele troço e o papo rendido. Quem já passou por isso aí? Eu espero que você não seja o autor do papo chato. Não é? Que às vezes a gente não percebe que a gente quer o chato, né? É ou não é? Mas demora. Então, essa impaciência, ela é falta de maturidade. Não chegou à maturidade, porque a paciência, vamos colocar assim, né? Um filósofo aí que dizia o seguinte, que ela é a força dos fracos, aqueles que são impotentes diante de determinadas situações. E, na realidade, ninguém é forte diante da vida. Existem circunstâncias que estão alheias à nossa vontade, que nós não podemos fazer nada para mudar. É ou não é verdade? Então, em algum momento da vida, nós vamos ser o quê? Fracos de acordo com a circunstância. Uma enfermidade, um problema conjugal com o esposo, com a esposa, que às vezes não consegue entender, ou no trabalho, ou financeiro, e você se sente impotente, aquilo não vai passar se você for impaciente. Você precisa ter o quê? Paciência. Porque na paciência, vamos colocar assim, eu poderia dizer que é uma virtude que está inserida lá no domínio próprio, na temperança, no fruto do Espírito. Tem a ver com a mansidão. Tem ou não tem? Tem ou não tem, gente? Tem a ver com a mansidão. Então, a paciência, ela vai te dar equilíbrio. A paciência, ela vai te dar sobriedade. Ela vai te dar clareza para você observar o que está acontecendo. E saber
que no tempo certo aquilo vai passar. Quem está entendendo bem aqui? Amém? E mesmo antes, né, de eu ter essa visão do Evangelho, eu entendi uma coisa na minha vida. Eu sempre lutei para realizar minhas coisas, trabalhar, aquela coisa toda. Sempre tive um olhar otimista. Mas tinha situação que não tinha solução. Situações graves ou críticas, todo mundo já passou, não tinha solução. Sabe o que eu pensava? Eu aprendi cedo. Se não tem solução, já está solucionado. Eu não tenho o que fazer, gente. Fala com a pessoa, se você não tem o que fazer, vai adiantar ficar agoniado. Aí piora. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? É igual numa prova, você vai fazer uma prova e começa. Aí se você parar naquela questão que você não sabe, está difícil, e ficar esquentando a cabeça, você vai atrapalhar até as outras que você sabe. É assim ou não é? Está ruim, pula mesmo. Fala com o irmão, está ruim, pula. É ou não é? Vai para a próxima, passa. É ou não é? Amém? Isso é sabedoria de vida da palavra de Deus. Amém? Sabedoria de quê? De vida. Então, nós devemos esperar, né? Vamos colocar assim, como, né? Esperar com paciência, não é esperar de qualquer forma. Ah, estou esperando aqui, não aguento mais. Aí, o que o salmista fala? Esperei com paciência, com esperança, meu Deus. Sabe, esperar não é esperança. Esperar é um verbo, né? Permanecer, né? Firmar ali. Esperança, né? É quando você tem um sentimento de que algo bom vai acontecer. É um substantivo. Deu para entender a diferença aqui, gente? Esperar com esperança. Entendeu? Vai te trazer paciência para que você possa ver com clareza e resolver até aquilo que está na tua mão. Agora, faltou essa condição, já era. Então, se a paciência é força na fraqueza, a impaciência, ela vai ser uma fraqueza mesmo você estando forte. Porque você vai se desesperar e vai perder até o controle que você tem. Quem está entendendo bem aqui? Amém? Por exemplo, né? Eu estava vindo ali, aí o pessoal falou assim, paciência para poder segurar a bola. O Vasco fez outro gol, empatou. Todo mundo virou irmão. Quem entendeu bem aqui? Ninguém zoa ninguém. Não é? Mas a gente está brincando, mas quando falta paciência, a pessoa se desespera e no desespero perde o controle. Isso acontece em qualquer área da vida. Pode acontecer. Estou falando, é uma brincadeira que eu fiz, mas no futebol acontece direto isso. Um time é melhor, mas ele não consegue se manter, porque não tem paciência. Se você está com um problema financeiro, se você ficar agoniado, vai piorar mais. Quem entendeu, Miguel? Está com um problema em casa, ao invés de ter tranquilidade, equilíbrio, clareza para resolver, não, você vai e se desespera. E o impaciente, ele reage sem pensar. Olha só a imaturidade. Quando você reage sem pensar, sabe o que acontece? Você piora o estado. Vai piorar a circunstância. Estou sendo claro aqui, gente? E aí já era, então, nós temos vários exemplos na Bíblia, mas o que mais as pessoas falam é a paciência de Jó, não é verdade? Porque ele passou por uma situação diferente para ter a paciência de Jó. Mas se você reparar bem, nas características de Jó, a Bíblia diz que em momento algum ele perdeu o equilíbrio, perdeu a noção e perdeu o foco de quem era Deus na vida dele. Deu para entender a diferença do paciente para o impaciente? O impaciente já ia ter falado besteira. Não quero aqui criticar essa esposa dele, não, porque Jó é algo acima da média, qualquer um poderia fazer isso. Mas a esposa dele virou e falou com ele assim, amaldiçoa esse teu Deus e faz o quê? E morre. Ela estava na média de todo mundo, qualquer um pensaria isso, mas por isso que Jó foi pego, por exemplo. Quem entendeu bem aqui? Para nos mostrar que a paciência fez com que ele passasse por aquilo tudo, não errasse. A Bíblia diz que em tudo isso Jó não pecou e no final Deus exaltou a vida de Jó e até hoje ele nos serve de exemplo. Entendeu? Se manteve firme. Aí você vai ver bem Abraão. Foi paciente desde o momento em que Deus o chama, faz a promessa, até cumprir a promessa do filho dele nascer, 25 anos. Estou sendo claro aqui? E mesmo assim não perdeu a paciência. Se você reparar bem, quando Abraão ele conversa com Deus na tenda,
falando, Senhor, como é que pode? Já passou tanto tempo. Eu estou só colocando para o Senhor o que é. Ele coloca com clareza, ele não peita Deus, ele não cobra de Deus. Deu para entender bem aqui? Não sobe em cima de pedestal nenhum. Ele humildemente fala, Senhor, eu só preciso saber de uma coisa. Eu já estou velho, a minha esposa também. Como é que vai acontecer isso? Com passe, até para orar tinha clareza. Até para falar com Deus tinha clareza. Estou sendo claro aqui, gente? Mostrou um homem maduro. Então, o crente tem que ser maduro nas adversidades, não pode ser um pastel. Deu para entender bem aqui? Né? Se o fogo estiver quentinho, legal. Se não tiver, sai todo mole, horrível, cheio de óleo, pingando, aquela coisa horrível. Quem entendeu bem aqui? Amém? Não é verdade. Glória a Deus, mas não é. Não pode. Então, a gente precisa ter... O ser humano precisa ter o quê? Na paciência, você vai evitar muito problema na tua vida que não teria. Porque a Bíblia diz que a resposta branda devia o quê? O furor. Mas e a resposta dura? Suscita o quê? Ira. Muitas contendas acontecem porque a pessoa não tem paciência, não tem equilíbrio, não tem domínio próprio. E aí, quando acontece uma circunstância contrária daquilo que é o sentimento dele, ele reage. E não reage com equilíbrio. E aí, bem feito, vai criar problema para si e para os outros. Estou sendo claro aqui, gente? Fala com a pessoa, depois passar vergonha, o problema é teu. Não é do pastor. Amém ou não amém? Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Fala assim, hoje é dia de ceia. Se é ceia, é para a gente se ligar. É ou não é? Não é? Porque não adianta, eu errei, aí depois eu erro, o que eu tenho que fazer? Eu vou se planejar com a minha esposa, não, tudo bem. Ela vai ficar bicuda, chateada, aí eu vou lá quietinho, oi amor, tudo bem? Ela, mas, tudo bem, mozinha? Aí ela, o que foi? Aí eu, perdão, tá? Não era para ter pedido perdão, não era para ter feito. É assim ou não era? Era quem já ouviu isso aqui. É ou não é? Ela falou, poxa, mas eu estou sempre pedindo perdão. Está sempre pedindo perdão porque está sempre errando. Ainda fala isso mesmo. Não alivia não, tá, gente? Então, né, quando é ela, é o contrário. Aí ela faz uma comidinha, ela né, faz um outro negocinho e tal, né? Mas já entendi, tudo bem, tudo certo. Né? Mas o que eu quero dizer é que se a gente for maduro, a gente não vai reagir. Você vai agir. E quem age, age com prudência. Age com paciência. Amém? Então, seja qual for a circunstância que você pode estar passando, é importante a gente entender o seguinte. Tenha paciência. Que Deus vai abençoar a tua vida. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Então, a maturidade, o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 5, versículo 3, se não me engano. Quem puder me ajudar aí? Romanos 3. Está lá em Romanos 5, 3, isso mesmo. Diz assim, ó, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? A paciência, olha só. Então, as tribulações que vêm na sua vida, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Quem nunca teve problema aqui? Levanta a mão. Nunca teve. Quem acha que nunca mais vai ter? Então, deixa eu falar com você. É natural a gente viver com dificuldade na vida. Depois ele vem em alguma ou outra. Por que é natural? Isso faz parte do processo de amadurecimento. Então, nos processos, nas dificuldades, quer ver, quando você vai fazer uma matemática e apresentar um problema de quê? Matemática. Por isso que é problema. Então, todo problema tem o quê? Solução. Pode não ter agora, mas vai ter o quê? Depois, né? Então, é natural que nós venhamos desenvolver a nossa paciência e experiência na dificuldade, nas tribulações. Talvez você esteja pensando assim, poxa, mas o pastor não sabe o problema, a tribulação que eu passo. Não sei mesmo não. A não ser que você conte. Estou sendo claro? Mas o que eu quero dizer é que as outras pessoas também têm os seus problemas e as suas dificuldades. Cada um, dentro do seu nível, tem o seu problema. E Deus vai cuidar de todos para desenvolver a paciência, a experiência e abençoar a tua vida.
Amém? Paulo diz que a gente deve ter alegria nas tribulações. Olha só, quem que vai ter alegria? Mas por que ele fala isso? Porque a visão dele estava além da tribulação. Estava o quê? No que ela estava gerando nele e no crente, ou seja, paciência, experiência e fé. Amém, amados? Glória a Deus. Então, Deus, ele deixa a gente passar por determinadas situações, mas é claro, porque está o quê? Nos desenvolvendo. E as pessoas têm frustrações, todo mundo já teve a sua frustração, né? Você frustrar com determinadas coisas, você esperar, não acontecer, aquela coisa toda. E algumas criam traumas. Aí o pessoal fala, pastor, e trauma é bom ou ruim? É bom. Eu vou te explicar por que é bom. Porque quem já ouviu falar que gato escaldado? Por que tem medo de água fria? Ele não sabe se é frio ou quente, irmão. Se ele for escaldado uma vez, o que ele vai fazer? Está vindo na direção dele, ele vai fazer o quê? É ou não é verdade? Então ele vai ficar atento, é ou não é verdade? Para poder não se machucar de novo. É a mesma coisa. Você não vai colocar a mão num fio desencapado, porque você sabe que aquele fio vai trazer o quê? Choque. Porque alguém já levou choque aqui? Claro que já deve ter levado, uma hora ou outra, mas já levou. E você não vai colocar. Se você não tiver a noção disso, não vai nunca deixar de correr risco. E os traumas, né, eles acabam fortificando mais a pessoa. Eu já tive meus traumas e cada um deles me fortificou. Eu tenho cicatrizes, né, vamos colocar assim, que essa cicatriz, hoje estou mais fortalecido pelos traumas que eu tive e tenho marcas, né, de outros machucados que eu tive na vida, mas nenhum deles me causa mais dor. Por quê? É somente marca, só traz memória, mas não traz o que dor, mas me deu experiência para ser o que eu sou hoje. Deu para entender o que eu estou falando aqui? Agora, se você não passar por nenhum problema, vai ser um boco-moco. Quem já ouviu falar que se você não for exposto a uma determinada, vamos colocar assim, o que é uma vacina? A vacina é um vírus enfraquecido, pelo menos era antigamente, e que vai fazer com que você se fortaleça para quando aquele vírus vir, você ter, né, capacidade de imunidade. É assim ou não é, gente? Então, uma criança que nunca é exposta ao contato com as pessoas, o dia que ela ficar mais velha, que ela se colocar naquele contato, pode pegar uma virose até morrer. Estou sendo claro aqui? Então, quando nós privamos, presta atenção, Deus é Pai, Ele não é bobão. Quando nós privamos nossos filhos, nossas crianças, de passarem por determinadas coisas, evitamos o não para eles, nós estamos o quê? Enfraquecendo eles para a vida adulta. E não vão criar resistência necessária para a vida, porque você não vai estar na vida deles a vida toda, vai? Não. E aí você vai ter um monte de gente fracote aí, que qualquer coisa, o problema acontece, senta no meio-fio e vai chorar. O problema passa você chorando? Não. Passa o quê? Chorou, limpa, meu irmão, agora eu vou ver mais claro, né? A lágrima é bom para poder limpar o olho e você conseguir ver melhor. É ou não é verdade? Amém? Estão entendendo aqui? Essa semana, minha irmã, ela, né, eu te pedi até oração na oração das 22 horas, e o meu sobrinho, ele um problema com a perninha arcada, e ele foi fazer uma operação. E aí fez a operação, foi uma luta e tal, aquela coisa toda. Quando terminou, e aí eu falei com ela, fica tranquila, que ele é novinho, tem 6 anos, vai resolver mais rápido que você imagina. Aí ficou ali 1 mês e meio, com aquela talha, mas teve que serrar e colocar no lugar. Olha só, uma operação de alta complexidade. Mas quando chegou essa semana lá na doutora, a doutora tirou o gesso, olhou e tal, falou, tá bom, pode pisar no chão. Aí ela, mas e a fisioterapia? Não, se fosse velho, precisava. Mas criança é só sair andando, está tudo certo. A perninha dele está mais forte do que antes. Estou sendo claro? O que eu quero falar com você aqui agora? Eu não tenho como ter alguns traumas que eu tive lá atrás, que hoje pode até me matar. Deu para entender bem aqui? Então, não prive seu filho, né, ou quem quer que seja, de passar seus problemas. Deus não nos priva disso, porque Ele quer que nós venhamos o quê? Crescer, amadurecer para suportar os problemas da vida. Estou sendo claro ou não aqui, gente? Amém? Glória a Deus? Então, não, antigamente era assim, né? Ia comer, né, de manhã em casa, aí era pão com
margarina, era aquele bom na época, esclavetinho pequenininho. Ou então pão só, como vocês sabem, com epa, né? Não tinha nada. E o café. Aí hoje você chega, quer comer o quê, filhinho? Aí você bota iogurte, bolacha, bolo, manteiga, queijo, leite, mingau. Eu acho que eu estou meio enjoado. Deixa com fome para tu ver se não vai comer tudo. Não estou dizendo que você não tem que dar o melhor para o teu filho, não. Eu estou dizendo que, na realidade, se você não mostrar para ele o valor das coisas, ele vai crescer achando que o mundo vai dar tudo para ele. Não é verdade isso. O mundo não dá, gente. Você tem que conquistar. Vocês já ouviram você falar mil vezes que vaca não dá leite. Se você não for lá tirar, ela não dá. É ou não é verdade? Não é isso? Você tem que ir lá tirar. E diga-se de passagem, eu tentei uma vez fazer aquele negócio para tirar leite da vaca, não consegui. Eu não sou muito bom manual, não. Acordei umas 3 vezes de madrugada para ir lá no curral, e eu tentava, aí o pessoal, um parente lá, não é assim que faz, tem um negócio assim, eu tentava, a vaca prendia, não saía nada. Não é fácil tirar leite da vaca. Quem entendeu bem aqui? Então, vaca não dá leite. Estou sendo claro? Tem que aprender a tirar. Amém? Assim a vida, meu Deus. A vida não vai te dar o quê? Nada. Você tem que aprender com paciência a tirar o melhor dela. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Então, olha o salmista. Esperei com paciência. Fala assim, meu Deus, me dá maturidade para saber e esperar com paciência. Moisés foi paciente? Sim ou não? Sim. Foi ou não foi? Caleb e Josué estavam prontos para entrar na terra prometida. Não entrou por causa das pragas dos irmãos dele. É ou não é? Mas eles esperaram o quê? Todo o tempo. Quando terminou, que ele falou, 40 anos se passaram, mas eu ainda posso receber o que eu quero. Ele esperou com paciência ou não? E recebeu, e Deus abençoou a vida dele. Até hoje a gente está falando dele, gente. Olha só, 3.000 anos atrás, que coisa maravilhosa, não é verdade? Mais de 3.000 anos. Então, quando a gente espera, com paciência, olha só, esperar, com paciência, eu falei aqui até agora, a sua vida normal, no Senhor. Aí só pode dar certo. Fala assim, quando eu espero, com paciência, maturidade, confiança e fé no Senhor, não tem como dar errado. Quem crê que a tua vitória já chegou em nome de Jesus, amém? Não tem, ele no Senhor. Tá? Aí acabou, fechou o ciclo. Fechou o ciclo. Então vamos aqui algumas dicas para a gente poder esperar com paciência no Senhor para a gente encerrar. Primeiro passo, oração. A Bíblia diz que nós devemos depositar nele toda a nossa ansiedade. Ou seja, está ansioso, coloca em Deus, que aí tira a ansiedade e vem a paciência. Está sendo claro aqui? Amém? Estou ansioso por alguma coisa, Senhor, coloca contigo. É contigo que o Senhor pode resolver, eu não tenho como. E aí, amém? E a oração é a base, é chave para isso. Tá? Todo homem de Deus, ele virava para quem? Para resolver? Para Deus. Tentava, não conseguia, vou falar com Deus. Amém? Então, é colocar diante do Senhor, falar, Senhor, está aqui, estou com problema, estou com dificuldade, ou então quero alcançar isso, sei lá, seja bem material, financeiro, emocional, não importa o que você quer. Senhor, eu estou esperando um tempão. E a esperança demorada enfraquece o coração. O que significa isso? Desanima. Então, você tem que fazer o quê? Então, eu preciso de ter paciência para que Deus possa trazer para a minha vida aquilo que eu estou precisando. Ou de solução. Então, isso você vai resolver na oração. Fala assim, a oração é a minha conexão do meu coração, da minha alma com o Todo-Poderoso. Amém? Jesus fala assim, tudo que vocês pedirem em meu nome, o Pai fará. Mas com paciência, entendendo que Ele é que sabe o momento certo para te abençoar. Glória a Deus. E aí, nesse período, o que você vai fazer? Eu vou ficar nessa tecla aqui. Não, gente, já entreguei na mão do Senhor, agora eu vou fazer a outra mais fácil. Quem entendeu bem aqui? A outra questão mais fácil. É difícil estar aqui? Deixa no Senhor, beleza, agora eu vou fazer qual é a mais fácil? Estou tentando resolver, se não consigo, eu vou tocar o resto do barco da minha vida. Vou continuar tratando minha esposa bem, meu esposo bem, vou continuar trabalhando onde ele me colocou bem. Amém?
Glória a Deus. Não é parar a vida por causa daquela questão. Aí também não, né, gente? É burrice, porque aí não é isso que Deus mandou. Esperar com paciência no Senhor é você colocar na mão de Deus e aí dizer, agora eu vou fazer aquilo que está ao meu alcance. Porque o que não está, Deus vai fazer em nome de Jesus. Amém? Segundo ponto, a palavra de Deus. Você vai buscar na palavra, presta bem atenção, tudo aquilo que é promessa para a tua vida. Porque Deus ele tem um compromisso pela palavra dele. Ele fala para Jeremias assim, Jeremias, eu velo pela minha palavra para que ela se cumpra. Isso é sério. A palavra de Deus é uma chave poderosa, não é contra Deus, não. É uma chave poderosa para aumentar a minha fé diante do poder de Deus. Estou sendo claro aqui? Você vai pegar a promessa e vai falar assim, ó, está na tua palavra. Você sabe o que o profeta Daniel fez? Quando se passaram 70 anos, o povo estava preso na Babilônia, ele pegou a profecia de Jeremias, levou até Ciro e falou, Ciro, o senhor é o rei e tal, estou aqui com o senhor. Deixa eu falar uma coisa, meu povo está preso aí 70 anos, e seria eu com isso. Não, o senhor tem tudo com isso, porque está aqui na palavra que Deus ia levantar um indivíduo chamado Ciro. Teu nome é qual? É ou é? Não é Ciro? É. Então está escrito aqui, ó. Eu vou levantar meu servo Ciro e vou dar os tesouros escondidos para ele. Quebrar os ferrolhos de ferro, as portas de bronze, vão despedaçar. E ele vai conduzir o meu povo, dar liberdade do meu povo. Ciro olhou e sou eu mesmo o negócio. E aí o que Daniel fez? Daniel só falou com Ciro? Não, a Bíblia diz que ele foi e jejuou durante 21 dias. Mostrando para Deus, Senhor, o Senhor deu essa palavra aqui, já falei com o homem lá, agora não tem como resolver, eu sei que tem que tocar no coração dele. Estou sendo claro? Olha o que Daniel fez, duas coisas que eu estou falando aqui, orou e buscou na palavra a promessa de Deus. E resolveu, libertou o povo dele. Quem quer vitória aqui nessa noite? Ora e busca na palavra a promessa que tem para a tua vida. Mas pastor, é a promessa de prosperidade. O Senhor diz assim, ó, eu amo a prosperidade do meu servo. Quem é servo de Deus aí? Então é para tu. Amém? Ah, mas é minha família. Oh, meu Deus, Deus faz com que Estéreo viva em família. Amém? Isso vai salvar minha família? A palavra diz, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua família. Tem promessa para tudo. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Então tem promessa para tudo na vida. Está ali na palavra. Então, ora e busca na palavra uma promessa específica para você que tem. E aí você vai ser abençoado em nome de Jesus. Amém? Terceiro e último. O salmista era muito esperto. É ou não é? Vou dividir em duas partes, terceiro e último. Ele trazia sempre à memória, como Jeremias também fazia, mas ele, lá no Salmo 103, ele diz assim, ó, bendigo a minha alma ao Senhor. E tudo que a mim bendiga o seu santo nome. E não te esqueça de nenhum de seus benefícios. Isso te dá uma fé. Sabe, te dá uma potência de fé. Sabe por quê? Porque quando você se lembra do que Deus já fez, você fala, então isso aqui ele vai fazer também. Estou sendo claro aqui? Quem já recebeu alguma bênção de Deus aí? Dá uma glória a Deus. Fala assim, obrigado Jesus, pelo que o Senhor já fez, porque eu sei que o Senhor vai continuar fazendo. Importante, assim, amém? É importante isso, trazer na sua memória, gente, o que Deus já me fez. Opa, já fez isso, que bom. Você sabia que eu faço isso? Eu escrevo. Eu tenho uma lista gigante, sempre quando eu lembro de uma coisa, eu vou lá e opa, bota aqui. Tem coisa que eu me lembro de 30 anos atrás. Opa, bota. Para poder ficar lá, já fez isso. Então, depois ele vem, Senhor, você já fez isso tudo aqui, que custa mais isso? É ou não é? Vou contar uma história, amém? Fala com o irmão, ele é teu pai. Não precisa cerimônia, ele é o papai. Amém? Glória a Deus. E como falei que eu dividi no último, Salmo 23, você vai poder falar assim, o Senhor é meu pastor. Fala comigo de novo, o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Quem pode dar uma glória a Deus bem alto, Senhor, amém? Aleluia. Aplaude o Senhor Jesus, que Ele é de toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Amém? Espera com paciência no Senhor. Ele já ouviu o teu clamor.
Já ouviu. E aquilo que você acha que é impossível, Deus vai trazer para a tua vida em nome de Jesus. Curva sua cabeça nesse momento. Fala com Deus. Senhor, estou passando por esse momento, eu vi essa palavra aqui, eu sei que eu agora já tenho fé para descansar no Senhor. Pronto, acabou. É comigo agora. Deus vai estar abençoando a tua vida de maneira rica e poderosa. Ora, lembra dos benefícios, vê uma promessa dele e fala, Senhor, tu é o meu pastor, então acabou, tu é o meu pastor. O Senhor que me guia, que me abençoa. Deus tem coisas maravilhosas para a tua vida. Pastor, mas eu tenho errado, eu tenho pecado, eu não tenho andado muito bem na presença do Senhor. Se conserta hoje. Fala com Deus, Senhor, me perdoa os meus erros, minhas fraquezas. Como o apóstolo Paulo disse, quando sou fraco, é que sou forte. Por quê? O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então a gente coloca diante dele, Senhor, eu não tenho conseguido vencer esse problema, mas tu és poderoso para me ajudar. Me ajuda, Senhor. Eu estou aqui, eu quero ajuda, que eu quero viver o tudo teu. Eu quero viver essa vida abundante, eu quero viver toda essa prosperidade que o Senhor tem na minha vida. É o que Deus deseja para a tua vida, em nome de Jesus. Pai, abençoa o teu povo. Estamos aqui na ceia, Senhor, ouvimos a tua palavra. Nos fortalece agora e nos abençoa, para que possamos cear, Senhor, como o corpo de Cristo, abençoados, alimentados pela tua palavra e fortalecidos, para que possamos ser mais que vencedores, em nome de Jesus.